Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao Viver Saudável. E para você participar aqui conosco, você pode nos acessar pelas redes sociais através do Facebook. Então, anote aí, facebook.com/TV Mundo Maior. Pode também nos seguir através do Instagram. Então, Instagram, o nosso é @TV Mundo Maior. E também pelo YouTube, youtube.com/TV Mundo Maior. E mais além, você também pode contar a sua história aqui para nós, do programa Viver Saudável, através do e-mail. Anote aí, viversaudável, sem acento, @feal.com.br. Essas informações você está vendo aí no nosso vídeo, né? Então, vamos lá. Então, participe das nossas redes sociais, compartilhe através do Facebook, através do Instagram, enfim. E se você perder algum programa, né, você também poderá assisti-lo novamente através do YouTube. Então, youtube.com/TV Mundo Maior. E no programa de hoje, pessoal, um assunto super, hiper interessante, que é a enxaqueca. O que ela é, como é que ela acontece, será que ela tem origens espirituais, será que ela tem origens emocionais? Então, fique conosco. Você estará comigo, eu sou farmacêutica, bioquímica, faço todo esse trabalho integrativo da questão nutricional, a questão ortomolecular, as questões emocionais e com o doutor aqui. Vamos lá, bom? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, né? Olá, pessoal. Viver saudável é uma proposta. E para viver saudável, nós precisamos nos conhecer melhor. No programa de hoje, a gente passa para vocês como é que é o autoconhecimento em relação às dores de cabeça. Não importa o nome, uns chamam cefaleia, outros chamam enxaqueca, são dores de cabeça. E por isso, como esse programa é realizado pela TV Mundo Maior, uma TV do Grupo Espírita do nosso lar, nós queremos que você também amplie a tua percepção. Nós queremos trazer, então, que a espiritualidade possa estar conosco aqui no programa e nos intuir e nos ajudar para que você, que acha que tem uma dor de cabeça, que tem um processo incurável, encontre a sua cura. Vamos lá, pessoal. Será, né, que a dor de cabeça, ela que nos acomete muitas vezes, tem alguma origem espiritual? Então, vamos lá. Então, vamos classificar dores de cabeça, né? Então, dor de cabeça como geral. São vários os tipos, existem vários livros falando sobre as cefaleias, tem cefaleias em salva, tem sazonais, tem características, e a enxaqueca em si tem uma característica, que é um tipo de... Geralmente ela tem algumas características próprias. A pessoa tem uma dor muito intensa, onde tem fotofobia, quer dizer, não aguentaria ficar aqui com esse monte de luz. Ruidofobia, o barulho. Então a pessoa vai num quarto escuro, se esconde, fica lá, porque aquilo fica em impulso muitas vezes. Geralmente pode ser só de um lado da cabeça e um mal-estar muito grande. Pode ter náuseas e pode ter também o que a gente chama de algumas alterações visuais. São luzes e algumas coisas que aparecem. Tá? Então nós temos aí uma experiência, digamos, grande nesse sentido e vamos trazer para vocês a nossa percepção. Então, existe sim, sempre, na minha opinião, na nossa opinião, o processo de qualquer doença, a enxaqueca se enquadra aí, um aspecto que pode ter espiritual, e vamos trazer aqui para vocês alguns causos aí que eu já acompanhei, os aspectos emocionais e os aspectos físicos. Então, é isso que nós queremos falar com vocês, sempre ampliando. Então, a resposta para a primeira pergunta é sim. Pode existir questões espirituais. Já posso dizer como? Não. Nós vamos fazer um bem bolado aqui. Aguarde aí. E já complementando a segunda pergunta, olha que interessante. Será que a enxaqueca vai ter cura? Pela nossa visão, ela tem cura. Tem, a gente tem casos de cura. Mas aí, de novo, você precisa encontrar a origem. Né? Exatamente. Quando a gente encontra a origem, se você só trata o sintoma, claro, você vai ficar só tratando o sintoma, você não vai tratando a causa. É importante buscar a causa. E aí nós vamos trazer para vocês as várias causas das prováveis enxaquecas que você pode ter. Então, conceituando, pessoal, a primeira causa, a causa física, que muitas vezes está relacionada à questão alimentar. Exatamente isso, pessoal. Aquilo que você ingere. Às vezes um teor mais exacerbado de gordura
um teor elevado de açúcar, porque o açúcar vai fazer todo o movimento de desorganização, se está em excesso, é claro, com a questão da insulina. E automaticamente pouca glicose vai começar a circular, e aí nós vamos ter um outro tipo de situação acometendo e o cérebro entrando lá na fome cerebral, pedindo comida como se ele estivesse num processo de hipoglicemia cerebral. E aí você tem aquele quadro de enxaqueca. A mesma coisa se você estiver ingerindo gorduras. As gorduras precisam de todo um processo metabólico para serem absorvidas. E muitas vezes, em excesso, requer muita situação do pâncreas, do fígado, do estômago, de várias secreções que às vezes você está secretando pouco, ou essa secreção está inibida por algum motivo. Então, aquela gordura não passa pelo processo metabólico adequado. Consequentemente, você vai ter outros tipos de estímulos dolorosos. O teu fígado fica descompensado. Automaticamente, você tem aquela enxaqueca que o pessoal fala, nossa, eu estou ruim do fígado. Nossa, me deu aquela dor de cabeça depois daquela feijoada, depois daquele torresminho. Então, existe sim, pessoal. E ampliando um pouquinho, as intolerâncias alimentares, né? Ou seja, determinados alimentos que para o teu biotipo, que para a tua bioquímica não são favoráveis. Eles são entendidos pelo seu sistema imunológico como algo estranho, como algo invasor. Então, todo o teu sistema imunológico se mobiliza para combater esse danado alimento. Consequentemente, nós temos toda uma reação imunológica, uma reação alérgica, que vai te acometer e automaticamente, como resultado, nós temos uma liberação de uma série de substâncias que vão te causar enxaqueca. São os processos inflamatórios subclínicos. E também os outros aspectos, não é verdade? Então, resumindo, para o pessoal entender, quer dizer, você pode ter, então, o que a gente chama ou de fome cerebral ou de intoxicação cerebral. Só que tudo isso vira inflamação. Então, você tem uma inflamação, essa inflamação vai gerar dor. Tá? Então, tem alguns disparos. Essa dor é como se fosse dor em qualquer outra parte do corpo. Só que a pessoa que tem enxaqueca, ela tem esse disparo na região cerebral. A enxaqueca também é um primo pobre distante da epilepsia. Né? Então, a epilepsia, o ataque convulsivo, a pessoa tem todo um prospecto de aura e tal, e dá uma descarga elétrica no cérebro e ela acaba tendo uma convulsão. A epilepsia, a pessoa não tem convulsão, mas tem na enxaqueca, a pessoa não tem a convulsão, mas tem a enxaqueca. Então, pode ser um parente pobre também. Então, alguma coisa que faz um estímulo cerebral, né, inflamando, como a Joeli falou, um alimento que você pode ser intolerante, que inflama o cérebro e dispara todo o processo de enxaqueca. Depois que disparou, você tem o processo, né, de regulação, digamos assim, do cérebro. O importante é evitar. Então, primeira coisa, como é que você vai fazer um processo de autoconhecimento a respeito da tua enxaqueca? Toda vez que você tiver enxaqueca, você vai fazer uma retrospectiva alimentar de 3 dias. Em 3 dias você vai precisar ter... Bom, o que eu comi há 3 dias atrás? Então você come a pizza na sexta-feira com um copinho de cerveja, tudo bem, tal. No sábado você teve tudo bem, no domingo está tudo tranquilo, na segunda-feira dispara a enxaqueca, que é o processo todo digestivo que vai te dar intolerância à sobrecarga do glúten. Então, eu tenho vários casos de pessoas com enxaqueca crônica, aquelas de ficar diariamente, de precisar ir para o hospital nas crises agudas. E quando mudou a questão alimentar, praticamente se curou. Isso mesmo, praticamente se curou, mudando a questão alimentar. Então, é complicado, porque como você não faz uma ponte, eu não comi nada ontem, digo 3 dias, porque é o processo de intolerância alimentar ou alergia alimentar tardio. Então, faça aí. E você que tem enxaqueca, vai anotando o que você vai comendo para você poder ter essa experiência contigo mesmo. E a pessoa tirando esses alimentos, ela pode melhorar? Sem dúvida, pessoal. Quando você faz a remissão, principalmente da proteína do trigo, que é o glúten, e associado ao glúten em outros tipos de proteína, né? A gluteomorfina, várias outras situações aí correlacionadas. A questão dos açúcares, pessoal, principalmente os açúcares refinados. É importante você ter essa ideia. Os lácteos e os derivados, voltamos a dizer a você,
infelizmente, o nosso nível de secreção dessas enzimas é muito pouquinho, o que faz com que o alimento não seja digerido, seja fermentado. E quando ele é fermentado, aí tem outro processo digestório envolvido, outros tipos de situação acontecendo, então você vai ter um agente agressor aí interno, endógeno, provocando um desastre. Por isso que é interessante você ter esse conhecimento e a partir de agora, começar, como o doutor disse, né? Começar a se reavaliar, né? Vai lá no checklist, olha, eu comi isso, e espera, dali 2, 3 dias, o que é que vai acontecer? Observe a sintomatologia, perceba no seu corpo e elimine isso que lhe faz mal. Pessoal, nós vamos agora caminhando para o nosso intervalo, mas antes de irmos ao intervalo, eu quero convidar todos vocês a participarem do Clube Amigos da Boa Nova. Se você não é sócio, associe pelo 0800 12 18 38, que é o telefone para você falar com as meninas, fazer a sua contribuição, enfim. Lembre-se, tua contribuição amplia, ó, caiu até meu papel aqui, amplia toda essa rádio, a TV, para que mais e mais pessoas possam se beneficiar dessas informações que você está tendo agora e de tantos outros programas maravilhosos que a TV patrocina, que a TV produz e que chega até você. Então lembre-se, 0800 12 18 38. Nós vamos rapidinho para o intervalo e voltamos já já. Fique conosco, programa de hoje. Enxaqueca. Nós vamos contar um caso para você, para ver se você se identifica com essa história. Nós voltamos já já.